dia, meus irmãos. Continuando o nosso estudo do livro Missionários da Luz, hoje no capítulo 16, Incorporação. Nós vamos ler um pouquinho e depois vamos comentar um pouquinho, tá? Prosseguindo em meus estudos sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Então, o que entendemos aqui nesse início é que é o que nós já sabemos. André Luiz, sempre querendo aprender mais, né? Tinha muitas tarefas já na colônia Nosso Lar, tinha muitas obrigações. Mas ele já estava muito interessado e já estava fazendo um estudo dos fenômenos mediúnicos. E como Alexandre presidia um grupo de estudos aqui na Terra, ele então aproveitava esses momentos entre um serviço e outro na colônia para dar uma chegadinha aqui na Terra e assistir às sessões para aprender, né? Nossos companheiros encarnados em solicitação Numa das reuniões a que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde: nossos companheiros encarnados em solicitação sucessivas insistem na vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido numa organização de socorro. Então, ele está pedindo um dos trabalhadores da casa aqui da Terra, junto aos encarnados, ele então estava intercedendo, assim, pedindo pelo grupo encarnado. Por quê? Como Alexandre era um instrutor de toda a equipe, ele tinha que pedir autorização. Então, vamos ver o que ele pedia, né? Estimaríamos receber a devida autorização para trazer irmão Dionísio. Ele poderia incorporar-se à organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de modo diante dos amigos e dos familiares. Então, falando assim entre a gente, o que ele queria? Ele queria pedir autorização para Alexandre para trazer o irmão Dionísio, que já estava desencarnado há pouco tempo, mas estava já no plano espiritual, para vir ali no grupo onde eles trabalhavam na Terra, para fazer uma comunicação falada, né? Então, vamos ver se ele vai ter êxito, né? O mentor pensou por alguns momentos e redargueu: não tenho objeção pessoal em face da providência que você sugere. Entretanto, embora o nosso grupo se constitua de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que falta em sentimento. Colocam a pesquisa acima do sentimento e da compreensão. Você sabe, as organizações mediúnicas não são filtros mecânicos. Então, tem sentimento, né? Então, o que falta aí? Alexandre, então, pondera e responde a Euclides, que era esse instrutor, trabalhador junto aos encarnados, espírito, mas junto aos encarnados, tipo um mentor,
né, que levava o recado, trazia o recado, tipo um mentor. E ele então Alexandre ponderou a sua pergunta de trazer, né, o seu pedido de trazer esse irmão aqui na Terra para fazer a comunicação, e ele então ponderou dizendo que o grupo ainda não estava preparado. Por quê? Porque eles estavam mais interessados na investigação, no raciocínio, do que no sentimento. Então é muito importante o que ele fala aqui, né, gente? Colocam a pesquisa acima do entendimento. E além disso, além de falar dos irmãos encarnados, aí ele fala também sobre o espírito recém-desencarnado, que estava lá no plano espiritual há muito pouco tempo, né? Então ele diz assim, ó: além disso, Dionísio conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu no nosso plano. Adicionemos a fatores a intranquilidade da família, pouca observadora da fé. E ele diz também, né, que o irmão Dionísio ainda estava pretendendo adaptar-se, estava querendo, se esforçando para adaptar na nova esfera. Era muito pouco tempo, era muito prematuro esse pedido do irmão Euclides aqui da Terra. Ele estava muito assim, muito prematuro, e Alexandre então sentia o perigo dessa vinda muito brusca, assim, logo depois da desencarnação, né? E ele então fala também da falta de fé da família, da falta de preparo também da família, que isso também era ponto negativo, né? E aí então ele diz terminantemente: inoportuna a semelhante medida. Então, por Alexandre, ele negaria o pedido. Mas Euclides não desistiu. Pediu, mesmo sabendo que poderia dar errado aquela experiência da vinda do irmão aqui na Terra para falar, mesmo sabendo que poderia não ter êxito, ele pediu por amor aos cooperadores da casa, que pediram com muito carinho para ele, para que trouxesse aquele irmão cooperador de antigamente do grupo, né? E aí então Alexandre sorriu com generosidade que lhe era característica e observou: só possuo razões para endossar seus pedidos, e já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança, pode avisá-los de que Dionísio virá. Então, Alexandre, mesmo sabendo que poderia não dar certo a experiência, consentiu, por amor ao seu trabalhador e por amor aos familiares e aos cooperadores da casa, né? E aí então ele falou para Euclides falar na sessão que eles iriam trazer o espírito de Dionísio no dia seguinte. Nesse momento, então, André Luiz, já cheio de pergunta, né? Começa então a questionar. Começa a questionar o Alexandre, né? Sobre o processo fenomênico que iria acontecer, da incorporação, né? E aí, então, ele diz assim: mediunicamente falando, as medidas adotadas para o processo fenomênico da incorporação são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando, porém, que necessitamos proteger com carinho especial o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir o nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizado ao longo da boca,
na garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto e comentou muito da dificuldade para difundir nos corações terrenos valores da consolação legítima mesmo. Então, a gente percebe aí o esforço de Alexandre para colocar bem o seu ponto de vista, que era muito mais importante, né, o sentimento do que a pesquisa intelectual. Eu acho assim que nesse pedaço ele se atém muito a isso, a esclarecer a André Luiz e a todos nós da importância de nós darmos, sim, muito valor ao estudo, muito valor ao intelecto, muito valor a tudo isso, mas sem esquecer do sentimento. O certo mesmo seria a gente ter como duas asas equilibradas entre o saber e o amar, né? Eu penso assim que é isso que ele está querendo dizer, para a gente ser equilibrada em todos os sentidos, na sabedoria e no amor, né? E a gente sabe, né, que até tem uma frase, né, que fala: ninguém pode ser sábio sem ter amado primeiro, né? Que entre os dois vamos ficar com amor, né? Mas que é muito necessário saber também. Então vamos tentar caminhar junto, né? Então, André Luiz ficou admirado com a sabedoria de Alexandre quanto a esses esclarecimentos, né? E aí, então, ele fala, né, da condição de Dionísio, né, que ele ainda estava recolhido em uma zona inferior ainda, né, não muito distante da Terra. Então, a situação dele não era de um espírito puro, um espírito assim mais elevado. Ele estava ali tentando, lutando para melhorar, igual todos nós somos, né? E aí então eu fiquei também muito impressionada assim com como eles aproveitam o tempo, os espíritos superiores, porque tudo isso ele falou. Sabe aonde? Acompanhando André Luiz para contar para o irmão Dionísio que ele iria vir para a Terra dar uma comunicação. Então ele estava indo lá onde ele estava acolhido no plano espiritual, né, no asilo. E aí, nesse período que ele estava levando André Luiz para comunicar a Dionísio, ele então falou tudo isso aí. Então, eles aproveitam ao máximo o tempo que eles têm, né? E aí chegaram no asilo, onde o irmão Dionísio estava internado. E aí, André Luiz, só de olhar, já percebeu que ele se mantinha sob forte excitação. Quer dizer, né, estava assim, agitado, vamos dizer assim, nosso, né? Estava bem agitado, né? E aí, ele fala, bem carinhoso, ao espírito do irmão Dionísio, o acontecido, né? Que ele iria vir à Terra dar uma comunicação aos seus familiares e ao grupo de trabalho onde ele pertenceu aqui na Terra. Como se fosse aqui o nosso centro, né? A nossa equipe, um de nós desencarna e então todos nós, com saudade, familiares, junto com amigos, pediam incessantemente para a vinda, para ele falar alguma coisa, se estava bem, como é que ele estava. E os amigos do grupo também querendo uma comunicação para enriquecer as suas pesquisas de estudiosos da
da mediunidade, né? E aí, então, a gente nota esse querer nosso aqui, que às vezes não tem procedência, né, lógica. Então, a gente pensa assim, que vai ser o melhor, e nem todas as vezes é o melhor acerto, né? Então, Alexandre fala para Dionísio que ele ia trazer ele na terra para falar. E Dionísio aceitou a notícia com muito amor, com muita felicidade, né? Ficou muito contente, emocionou mesmo, chegou até a chorar, né? Quase chorando, ele fala assim, né? Aí, Alexandre, depois de dar a notícia, então falou bem sincero para o irmão Dionísio: ouça, porém, meu amigo, é indispensável que você medite sobre o acontecimento. Lembre-se que você vai utilizar-se de um aparelho neuromuscular que não lhe pertence. Nossa amiga Otávia, que é a médium que vai receber o irmão Dionísio, servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências de nossos irmãos encarnados. Compreende bem? Então, aqui a gente pensa assim no trabalho que dá qualquer ajuda do plano espiritual junto à crosta terrestre, junto a nós encarnados, que tudo dá muito trabalho, e a gente deveria agradecer muito mais pela assistência que nós temos dos nossos irmãos, porque é muito difícil, né? É um preparo muito grande, e nós vamos ver agora no decorrer desse capítulo o trabalho que dá uma sessão mediúnica para os amigos espirituais. E aí ele alerta também, né, sobre as dúvidas. Ele fala para o irmão Dionísio que não é para ele desanimar se qualquer pessoa duvidar que não seja ele, porque ele não está falando com a voz dele. Ele está vindo por intermédio de uma mulher, a voz vai sair diferente. Então, muitas coisas ele não vai poder falar livremente, porque ele vai estar controlado por causa do serviço, por causa da área. Então, ele vai estar controlado pelos amigos espirituais, ele vai poder falar dentro daquele limite dele. Então, muitas vezes se duvida, né? E é isso que Alexandre estava falando para ele se acautelar e não esmorecer, né? Aí Dionísio, então, algo desapontado, falou: sim, eu não devo faltar ao mundo da verdade. Eu recordo que muitas vezes recebi comunicações do plano invisível através da mesma médium Otávia e vacilei, acreditando vítima de inúmeras mistificações. Ele mesmo já teve nessa situação. Aqui, perto da médium que iria receber ele, e ele duvidou. Então, agora chegou a sua vez, Alexandre fala. E desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados, quer dizer, a dúvida da gente, né? A gente acha sempre que não é, então é falta de fé. Então, ele diz novamente: é possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir essa experiência. Então, está bem avisado, né, que pode mesmo não acontecer o melhor, assim, o que eles esperavam, né? Aí, antes que Dionísio começasse a perguntar outras coisas, ele então manda ele se concentrar, pedir a luz divina, né? A oração é sempre, em qualquer lugar.
É na terra e é no plano espiritual. A oração deve ser a nossa companheira como a gente necessita da água, como a gente necessita da comida, a gente necessita da oração para alimentar os nossos pensamentos. Então é isso que a gente ainda não entendeu muito. Não entendeu, porque muitas vezes a gente dá prioridade para as coisas materiais e esquece do principal, que é a oração, para nos manter vigilante, para nos manter no caminho certo, né? E aí, então, André Luiz, vendo tudo isso, vendo tão lindo trabalho de preparação, ele pede então a permissão para Alexandre para ficar junto do irmão Dionísio, para ficar junto do irmão Dionísio e de Euclides, que era o instrutor ali do grupo, e ele pede para ficar, para aprender mais, e ele então, Alexandre, autoriza ele ficar. Então, no dia seguinte, eles foram levados a uma instituição, já saíram então do asilo, e já o espírito de Dionísio já foi levado para uma instituição aqui na Terra para se preparar para depois ir na casa já da médium. Olha o trabalho. Depois ir na casa da médium para se familiarizar com os fluidos da médium para ficar mais fácil a incorporação. Aí ele fala assim para André Luiz: aproveite a aproximação de Euclides, meu caro. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. E Euclides sorriu agradecido e conduziu André Luiz ao interior doméstico, e Alexandre então se afastou para outras tarefas, deixando-os ali, eles sozinhos, né? E aí chegaram então, nessa ocasião, já estão na casa de Otávia, né? Na casa de Otávia, e eles foram numa parte da casa, que aí o instrutor Dionísio explica para André Luiz que aquele lugar da casa era um lugar onde ela fazia prece. Então era uma atmosfera muito gostosa, confortadora, leve e balsâmica. Por que nós devemos fazer o culto do lar? Por que nós devemos orar em nosso lar, em qualquer lugar? Porque o ambiente da casa se faz diferente. A atmosfera muda, a atmosfera da casa, né? E aí, ele olhou para o relógio da parede e viu que estava marcando 16 horas, 4 horas da tarde. Era então. Olha só, gente. E a gente vem assim para o trabalho, às vezes com antecedência de 15 minutos, às vezes em cima da hora. E eles, olha, 4 horas já estavam na casa da médium que iria receber o espírito. Olha o trabalho, né? Aí, deixando o Dionísio no aposento, eles deixaram o Dionísio ali para se reconfortar naquele ambiente de prece, né? E aí, então, Euclides conduz André Luiz até a cozinha. Para quê? Para ver a médium que iria receber. Porque onde que ela estava? Ela estava lá nos afazeres, nos deveres de casa. Ela sabia de todos os deveres, ela já tinha feito preces e já estava lá preparando o jantar, mas ela iria voltar para fazer preces preparatórias para a noite, que ela sabia, que ela já tinham avisado na véspera, que ela ia receber o irmão Dionísio naquela noite. Então chegaram na cozinha, né? Olha o que André Luiz fala. Tudo limpeza. Ela se mantinha a preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem, harmonia doméstica. Então, é a mediunidade num todo na irmã Otávia. Por isso que ela era mais preparada. Por quê? Porque ela não era só preparada mediunicamente, ela não era assim só uma boa receptora dos espíritos, ela recebia um amor. Por quê? Porque o seu dia a dia era cheio de amor e os deveres dela eram cumpridos fielmente.
E ela tinha amor no que ela fazia sempre. E ela estava na cozinha preparando os pratos, mesmo que fosse modesto, está falando aqui, né? Mas com muita limpeza, com tudo muito, muito bonito, né? E aí, então, Euclides, então, não deixa de falar de Otávia, né? Que ela é uma excelente colaboradora do serviço espiritual, mas que ela tinha problemas, das provas necessárias. E aí ela fala, né, que o marido ele fala que o marido não comungava os mesmos sentimentos que Otávia, né? Então ele conta aqui para André Luiz que ela permanece unida a um homem ignorante, quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente de casa, a nossa amiga a casa é tranquila e feliz, porque ela conforme os pensamentos dela é a vibração da casa. Então era tudo paz e amor enquanto o marido estava trabalhando. A hora que o marido chegava, aí começava a confusão, né? Porque a situação se modificava, porque o esposo é um canteiro espinhoso, faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. E aí, então, André Luiz pergunta, né, por que ele não conseguiu se identificar com a missão espiritualizante da esposa? E aí, Euclides diz, de modo algum. Ele não é novo para a compreensão elevada, contudo, ele é teimoso nos erros que lhe são próprios. Isso também me chamou a atenção. Por quê? Porque o marido, ele sabia de todas as coisas, mas ele era teimoso. Ai, como acontece aqui com a gente isso, né? A gente sabe das coisas certas, mas só que ou por teimosia, ou por preguiça, a gente vai deixando de fazer o que é próprio da gente fazer, né? O que é dever de nós fazermos. Isso aqui é uma lição muito boa para a gente também, né? Então, ele não é novo para a compreensão, ele compreendia tudo, só que ele não queria, não convinha para ele. Ele queria ficar com as suas tendências inferiores. E enquanto que Otávia era dócil aos espíritos do bem, o esposo era obediente aos cultivadores do mal. Então, e aí ele fala, né, Euclides fala que ele atrapalhava, muitas vezes atrapalhava nas tarefas, por causa desse jeito, por causa dos pensamentos. Então eles tinham que estar sempre atentos para atender as dificuldades. E nós vamos ver uma dificuldade agora que ela está passando. Por quê? Porque já sabia que Dionísio viria para a sessão, então já começou a se atrapalhar o processo ali. E o que aconteceu? Ele ficou alcoolizado, ele bebeu, e aí começou a falar um monte de intempéries, um monte de palavras desordenadas para sua esposa, inclusive assim, com muita agressão, fala aqui, né? E aí ele conta direitinho o que aconteceu para André Luiz. Ele fala assim, ó: tão logo prometi ontem alegremente a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, o concurso mediúnico de nossa irmã piorou a situação psíquica do esposo, imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume, embebedou-se antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se agora sob forte perturbação gastrointestinal. E por isso, durante o dia, a alimentação dela foi muito deficiente. E já trouxemos diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética. Então, o que eles já sabiam desse procedimento de Leonardo, que era o marido
de Otávia, então eles já trouxeram ajuda do plano espiritual. Então eles iam assim aplicar passes e passar todas as energias necessárias para que ela pudesse se reabilitar para o trabalho que seria feito à noite, né, de trabalho mediúnico. Aí, algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio: como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. Se nós, encarnados devotados no bem, estamos em luta frequente pela iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Isso acontece muito entre nós, muito mesmo, né? Que é essa falta da gente acordar para os nossos deveres, né? Então, todos os médiuns têm esse perigo, né, dessa suscetibilidade, os desequilíbrios, né? Então, por isso a oração, é por isso que Jesus fala, né, vigiai e orai, né? Aí ele fixou a mulher e teve muita dó, André Luiz, né? Ele falou, mas ela está cambaleante, como ela vai fazer? Tem alguém que substitua ela na sessão? E aí ele fala assim: todo serviço exige preparo, exige treinamento. Não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia, de um instante para o outro. Então, olha a responsabilidade dos médiuns. Você está contando com uma pessoa e às vezes na hora a pessoa... Aí todo esse serviço vai por água abaixo. Aí eles têm que tentar novamente. Porque todo o plano espiritual está preparado, mas o médium falha na hora e aí tem que se refazer tudo novamente, né? E aí, então, André Luiz fica com muita pena de Otávia e pergunta assim: mas ela não deveria ser feliz para fazer o trabalho que ela está fazendo? E aí, então, Euclides fala das necessidades, né? Da necessidade da gente ter as dificuldades para a gente se sair melhor nas coisas espirituais. E aí ele fala assim, ó, vou até ler para a gente não perder nada. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então nós vemos aí que Jesus sempre está com a razão, né? Quando tem lá no Evangelho, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, às vezes, não é por acaso, é porque nós necessitamos dela, porque senão a gente se acomoda. Se está tudo bem, para começar, se a gente está bem feliz, assim, aproveitando tudo da terra, a gente se esquece de Deus, em primeiro lugar. A gente se esquece, não tem nem tempo para pensar em Deus e rezar muito menos, né? Então, o Chico fala assim, que a facilidade não ensina ninguém. O Chico, ele fala, ele diz assim, quanto mais facilidades sentimos, mais insensível nós ficamos. Então, nós ficamos assim, né? E quando você sofre, a primeira coisa que você lembra é de Deus, é de Jesus, né?
Então, a dor é uma bênção mesmo, né? Aí ele pergunta, então, se é um apanágio, se é um atributo de todos que querem se elevar, se precisa mesmo da dor, né? E aí ele fala que não é bem assim, né? Que as missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas e a todos de boa vontade. E que tem espíritos que não necessitam mais, que vêm à Terra novamente para uma missão de pai, de mãe, né, para orientar, mas que eles próprios pedem, mesmo os missionários. Chico tinha uma dor nos olhos frequente, e ele, apesar de toda a dor, ele foi maravilhoso e cumpriu sua missão muito bem aqui, né? E tem um livro que ele agradece, ele mesmo dizendo, né, dando um depoimento que agradece a bênção da doença nos olhos, porque fez ele andar mais certo, né, aqui na Terra. Então, os deveres cumpridos apesar de doente, né? E aí, então, nesse momento, então, eles aplicaram passes magnéticos na médium, que ela estava assim com o fígado debilitado. Nós já vimos que o nervoso passado pelo marido foi direto no seu fígado e atrapalhou toda a sua digestão, e ela não conseguia mais se alimentar, ficou fraca durante o dia. Então ela estava muito abatida por conta da agressão verbal do marido. Então eles fazem, ministrando passes magnéticos com vigorosas cotas de força, não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais, que são as células que ajudam nos sinais de transmissão do sistema nervoso, né? Então eles estavam ali passando magnetismo para que ela se fortalecesse para mais à noite receber o irmão Dionísio, né? E a prece dela comovia, ela em prece, né? Comovia. Ela pediu muito a Jesus, muita energia para o cumprimento da sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. E ela lembrou que iria receber o irmão Dionísio, né? E aí, então, Euclides pede para que o irmão Dionísio, então, comece a pensar naquilo que ele iria falar, para se ligar já com a irmã Otávia, para que eles pudessem já ter aquela comunicação mais fluente, mais natural, né? Então, Dionísio começou a falar, mas ele fala, gente, não fala espírito, né? Então, através do quê? Pensamento. Ele começou a pensar, energias mentais, né? Começou a pensar em tudo aquilo que ele queria falar quando ele chegasse aqui, junto à sua família e junto aos amigos. E a médium registrava a presença e a linguagem em forma de figuração e lembrança do irmão Dionísio. Na hora, então, ela já se lembrou dele, igual a gente quando tem uma intuição ou pensa em alguém, a gente está fazendo outra coisa e de repente pensa em alguma pessoa que já foi, né, que já partiu da nossa família, o amigo. Então, às vezes, é a aproximação dessa pessoa que faz isso, né? Ou o pensamento dela na gente e a gente no dela, né? Então, André Luiz observa como é grande a fronteira vibratória que separa nós aqui da Terra com o plano espiritual, né? Então, ele fala que era grande fronteira que eles tinham que romper ali para que desse certo o trabalho da comunicação, né? E aí, longo tempo durou esse diálogo entre a médium e o espírito que ia se comunicar, né? E ela foi todinha orientada por Euclides, né? Em todas as minúcias fala. E aí tudo ia bem, o ambiente estava gostoso, a conversação estava ótima. De repente, aconteceu uma coisa muito grave, diz ele. Adivinha quem chegou?
o marido chegou do serviço. Desmanchou todo aquele ambiente que estava ali, né? Aí a tranquilidade foi por água abaixo, né? O dono da casa chegava de volta do serviço, quebrando de modo violento a tranquilidade, as vibrações em que nos mergulhavam, vociferando, obrigou a esposa a levantar-se. E aí ele parecia um brutamontes, fala aqui, e parecia um tirano doméstico, né? E com ele, adivinha, depende do nosso pensamento, são as nossas companhias. E com ele, adivinha quem estava? Entidades galhofeiras e perversas constituíam o séquito. Quer dizer, acompanhavam o irmão, né? Diferente da Otávia, né? Que era evangelizada. E ela tão evangelizada mesmo, que mesmo assim conseguiu servir o jantar com muita paz, muito amor, e ela estava totalmente debilitada, enfraquecida, e mesmo assim estava lá cumprindo o seu dever de esposa, servindo, né? E ele então, encharcado já de vinho, né? Começou assim a mexer até nos bigodes, fala aqui, e já falou assim para ela: a senhora hoje não pode ir na sessão. Nada de sessão hoje. Já falou assim, que ela estava proibida de ir. André Luiz se apavora nessa hora que ela falou assim. E agora? Falou para o irmão Euclides. Aí ele, tranquilo, falou: eu já previa a ocorrência, né? Com tristeza no olhar, né? Mas pedi a uma das irmãs trouxesse até aqui uma tia do bulhento Leonardo, que intercederá em favor de nossos desejos. Ela não deve tardar-se. E aí a tia chega, primeiro chega uma entidade que acompanhava a tia, muito simpática, que já era conhecida do grupo, né? Que era do bem, e aí ela era já cooperadora de Euclides. E aí ela cumprimentou todo mundo, André Luiz e toda a equipe, né? E aí então começou a conversação entre os encarnados. A tia chegou e disse assim: minha boa Georgina, vim aqui para irmos juntas, falou para Otávia. E Otávia, olhando assim, porque ela já tinha sido proibida pelo marido de ir na sessão aquela noite, estava encharcado de vinho. E aí ela fala assim: ora, minha boa Georgina, hoje não posso. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Aí a tia falou: já sei. Fixou o chefe da casa e olhou para ela e falou: mas você, Otávia, tem compromisso, você não pode faltar hoje. E aí ela olhou o sobrinho, que já estava esparramado no divã, né? Estava derramado no divã, mas ela foi lá e, com muita autoridade moral que ela tinha sobre o tio, ela disse assim: meu filho, para o marido da médium, meu filho, que você se regale em prazeres e adie sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe que não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma esposa exemplar, tem tolerado suas impertinências a vida inteira e já entregou ao seu espírito de pai 2 filhos maiores, rigorosamente educados na inteligência e no coração. Não lhe impeça agora o serviço divino. Poderia insurgir-se contra você, induzindo a resistir. Poderia insurgir-me contra você, induzindo-me a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a atuação contra o bem não ficará impune. E ela falou com muita firmeza. E aí, André Luiz percebeu tudo. Que quando ela falava,
saía dela um jato de energia magnética, com muita força para o marido da médium, marido de Otávia. E aí envolvia o marido dela assim e obrigava ele a raciocinar melhor, mesmo ele estando encharcado de vinho. Ela tentava fazer com que ele pensasse na responsabilidade que ele estava, da coisa que ele estava fazendo, de impedir ela num trabalho desse naipe. E aí então ele pensou por alguns minutos e respondeu vencido: Otávia poderá ir quando quiser, desde que seja em sua companhia. Isso aí então a gente percebe mesmo que é autoridade moral. Se ela não tivesse uma moral para falar com seu sobrinho, ele não iria concordar com nada, né? E aí então ela agradeceu, né? E estimulou ele ainda, falou alguma coisa para ele estudar as questões da espiritualidade, né? E aí então chegou nessa hora, né? Chegou o Alexandre lá, que já tinha prometido que na hora da sessão ele estaria aqui, ele estava com outros deveres, e aí ele chega, se junta ao grupo, né? E aí ele estava assim, ele percebeu que a médium estava debilitada ainda, que ela estava enfraquecida, mas ele não quis falar nada do que ele advertiu na véspera, o Euclides, porque estava prematuro ainda, que poderia a realização não ser do jeito que eles pretendiam, mas ele não falou nada, porque o exemplo, o acontecimento fala mais alto que as palavras. Às vezes a gente não precisa falar nada, né? Então a pessoa mesmo percebe, né, o que aconteceu. Mas aí ele mesmo estimulou, otimista, porque agora eles iam para fazer o trabalho. E aí ele pôs, acima de todas as dificuldades, ele animando, né, o irmão Euclides para que ele desse força para os encarnados aqui, com esse trabalho. Então, a gente falou até agora da preparação, e na próxima aula, então, será a incorporação.